Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos novamente diante do Senhor, para mais um tempo de palavra de Deus, para mais um tempo de ministração, para mais um tempo de ouvir a voz do Senhor, para mais uma ocasião na qual nós vamos aqui separar momentos do nosso dia dedicados exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir a sua palavra, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. Eu sou grato a Deus. Nesta terça-feira o Senhor já falou conosco. Nesta terça-feira o Senhor já ministrou ao nosso coração. Tivemos a oportunidade de ministrar a palavra às 18 horas na live do pastor João Batista. E seguimos na presença de Deus, atentos à voz do Senhor e, de fato, obedientes à sua direção. Estamos aqui novamente para juntos entrar nos átrios do Senhor, para juntos ouvirmos a voz do Senhor, para juntos recebermos aquilo que Deus tem para nós, para juntos desfrutarmos das bênçãos de Deus, das respostas dos céus e também da graça do Senhor. A graça do Senhor. Esta que nos basta, nos move, nos sustenta, cuida de nós, supre as nossas necessidades e abre as portas e determina a presença e a resposta do céu para cada um de nós. O que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós sem a graça do Senhor? A graça do Senhor é algo tão indispensável, a graça do Senhor é algo tão necessário, a graça do Senhor é algo tão relevante que ela nos basta. O Senhor Deus disse isso ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Outra coisa não é suficiente, mas a graça basta. Outra coisa não resolve, não supre, não preenche, mas a graça basta. A graça é tudo o que precisamos. A graça é aquilo que nós necessitamos. A graça é a resposta de Deus. Eu preciso. Antes de mais nada, eu preciso da graça do Senhor. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso de uma cura. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso que Deus restaure. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso de uma solução financeira. Eu preciso da graça do Senhor. A graça do Senhor nos basta. Então, ao invés de olharmos as circunstâncias do desemprego, as circunstâncias do problema familiar, as circunstâncias da enfermidade, as circunstâncias da crise financeira, as circunstâncias da separação, as circunstâncias da dificuldade, eu tenho que olhar para a graça do Senhor. A graça do Senhor é suficiente. Ela basta. Ela supre. Ela resolve. A graça do Senhor em nossa vida prepara o caminho. A graça do Senhor em nossa vida transforma. Queridos, eu não posso iniciar uma live, eu não posso subir ao púlpito, eu não posso orar, interceder e clamar por alguém, eu não posso fazer um aconselhamento, eu não posso fazer uma ligação para interceder, eu não posso fazer uma videochamada para clamar,
para ouvir, para aconselhar, para instruir, para responder. Eu não posso aceitar o convite para uma live. Eu não posso estar aqui sem a graça do Senhor. Eu não posso exercer o ministério sem a graça do Senhor. Eu não posso ir adiante sem a graça do Senhor. Eu não posso sequer sair da cama sem a graça do Senhor. E nós, servos de Deus, precisamos entender isso. Vocês e eu, cada um de nós, depende da graça do Senhor. Sem a graça, caímos em desgraça. Olha só. Sem a graça, caímos em desgraça. É por isso que há no nosso meio tantas pessoas machucadas, magoadas, feridas, atribuladas. Eu olho para a vida de Jesus e eu vejo um homem cheio da graça. Ele teve aflições, mas ele venceu. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci. O que vocês acham que fez Jesus vencer as tribulações, as provas, as provações inúmeras que ele enfrentou? É a graça do Pai. A graça dele, a graça do Pai na vida do Filho. Ele e o Pai eram um. Tanto que Jesus orou em João 17, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo e tu és um comigo. E certa vez perguntaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, indignado, disse, há tanto tempo estou convosco e me perguntas e me dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai, quem vê ao Pai, vê a mim. E aí eu vou e eu olho para a pessoa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamou a responsabilidade para ele. Ele disse assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso fala de alguém que tem a graça do Senhor. Na verdade, quando eu estou diante de Deus, eu só tenho que pedir uma coisa. As outras são consequência. Eu preciso de uma coisa. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da graça do Senhor. Cada um de nós não pode abrir mão da graça de Deus. Sabe, a graça é o favor imerecido que nós recebemos. É pela graça que nós somos salvos. Veja em que nível a graça de Deus se manifesta. É pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus em mim, a graça de Deus em ti, a graça de Deus em nós é que nos fará avançar. Eu preciso buscar, cada vez que eu dobro os meus joelhos, cada vez que eu abro o caderno de oração para aclamar, cada vez que eu inicio uma live, cada vez que eu falo com alguém ao telefone, por videochamada, por áudio, por mensagem, eu preciso da graça do Senhor. Eu necessito e eu preciso buscar apenas a graça de Deus. Onde é que eu encontro instrumentos para embasar na palavra esta orientação, este direcionamento? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, vai me dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, eu estou buscando a graça do Senhor. E quando a graça do Senhor se manifesta, as outras coisas são acrescentadas. As outras situações, as outras necessidades, as outras carências
as demandas da minha vida. Ele supre, ele cuida, ele prepara, ele vai adiante endireitando os caminhos tortos, ele vai quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. E alguém poderia dizer: Senhor, o que é que eu te darei pelos benefícios que o Senhor me tem feito? O que é que eu te darei pelos muitos benefícios que o Senhor me tem feito? Ora, de onde vêm os benefícios que ele faz? É a graça. Tanto assim que a palavra de Deus vai me dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja em que nível eu vou encontrar a expressão graça. Nós carecemos da graça do Senhor. Sem ela, não podemos prosseguir. Sem ela, não podemos conquistar. Sem ela, não podemos vencer. Sem a graça do Senhor, não temos condição de prosperar. É a graça dele que me fortalece, é a graça dele que me sustenta, é a graça dele que me socorre, é a graça dele que me fortalece, é a graça dele que me dá vitória, é a graça dele que me dá ânimo, é a graça dele que faz o milagre. Se você chegou aqui carente, se você chegou aqui necessitado, se você chegou aqui enfermo, se você chegou aqui debilitado, se você chegou aqui desesperado, se você chegou aqui frustrado, se você chegou aqui amargurado, se você chegou aqui envergonhado, saiba que é a graça do Senhor a resposta que você precisa. É a graça do Senhor a resposta que você precisa para a sua alma, para o seu íntimo, para a sua mente, para o seu coração. Não adianta buscar em outro lugar, não adianta buscar em outra pessoa, não adianta buscar em outra circunstância, não adianta buscar em outra realidade. Deus falou com o apóstolo Paulo de forma objetiva, clara. Jesus foi categórico. A minha graça te basta. Chega. Assunto encerrado. Nada mais. Nada mais. É apenas a minha graça. Se eu analisar ao contrário, se eu pegar essa revelação e inverter a polaridade, significa que sem a graça não vai dar certo. Sem a graça eu não consigo. Sem a graça eu não posso. Sem a graça eu não venço. Sem a graça eu não prospero. Sem a graça eu não tenho paz. Muitas vezes o crente fica sem paz. Como é que o crente pode ficar sem paz? Como é que o crente pode ficar sem sossego? Falta graça. Falta graça. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro a narrativa de muitos personagens bíblicos. Eu percebo que aqueles que tinham a graça do Senhor, apesar das lutas, a graça, escute isso, a graça de Deus não vai me poupar das tribulações. A graça de Deus não vai impedir que eu enfrente tribulações. Jesus era um homem cheio da graça do Pai.
Mas isso não fez com que ele não enfrentasse tribulações. No entanto, ele venceu e ele tinha paz. Para que eu vença, para que eu tenha paz, eu tenho que ter a graça do Senhor. Sem a graça de Deus, não há como. Sem a graça de Deus, não é possível. Queridos, confesso que não era exatamente esta a palavra que eu tinha preparado para esta noite. Mas ao abrir esta live, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre a sua graça. O Espírito Santo começou a tocar. Porque eu tenho visto inúmeras pessoas tentando caminhar, tentando até servir a Deus, sem a graça. Como é que é possível? Não é possível. Não é possível servir a Deus sem a graça. Não é possível servir a Deus e andar no seu caminho sem a graça. E eu quero nesta noite te convidar a vir comigo, se colocar diante de Deus, para que a graça do Senhor venha. Eu quero convidar você nesta noite, nesse fim de noite, início de madrugada, daqui a pouquinho. Eu quero te convidar a vir comigo. Enquanto você compartilha esta live, enquanto você convida pessoas para estarem com a gente e virem conosco buscar a graça do Senhor, enquanto você dispara o seu aviãozinho, enquanto você dispara os convites, eu quero convidar você e aqueles que você convidar também por tabela. Vamos juntos buscar a graça do Senhor. Pastor Jaime, bem-vindo. Que alegria tê-lo conosco. Ele escreveu assim: graça é uma capacitação para vencer o pecado. Nós precisamos da graça do Senhor. Sem a graça de Deus, queridos, se a graça basta, sem ela nada basta. É ela que me basta. É ela que é suficiente. E estou falando tanto de graça, graça, graça. O que é a graça do Senhor? É a presença de Deus. O que derrama sobre mim a sua graça é a presença de Deus. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, se anônimo, se famoso, se pobre, se rico, se pequeno, se grande, se nobre, se plebeu, se camponês ou se rei. Enxergue isso claramente. Quando a graça do Senhor se afastou de Saul, o rei, ele não teve mais paz. Só quando Davi tocava, a graça de Deus na vida de Davi acalmava o espírito maligno de Saul. Deus rejeitou Saul. Quando Deus rejeitou Saul, ele perdeu a paz, porque perdeu a graça e os demônios tomaram conta. Veja que ponto chega a falta da graça do Senhor. Ao contrário, Davi era cheio da graça de Deus. Deus era com ele na luta contra o leão, Deus era com ele na luta contra o urso, Deus era com ele na luta contra Golias, Deus era com ele em todos os momentos, até quando ele pecou. Deus perdoou, apesar da consequência do pecado, ok? Mas Deus perdoou e não apartou a sua presença. Deus não apartou a sua graça de Davi.
por causa do coração. Eu tenho no meu coração a necessidade de buscar a graça do Senhor. Graça é presença. Graça é presença. Nós precisamos da presença de Deus. E através da presença do Senhor, seremos cheios da graça dele. E onde é que eu encontro a graça do Senhor? Naquele que é o autor e o consumador da minha fé. E onde é que eu encontro essa presença que traz a graça? A presença de Deus, ela é encontrada quando verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura, João 4:23. Eu encontro a graça na presença. E a presença eu recebo no altar. Para ter a presença de Deus, eu preciso ter uma vida no altar. Para ter a presença de Deus, eu preciso ter uma vida no altar. Sabe, queridos, eu quero falar um pouquinho, bem rápido, sem ficar aqui lendo os textos. Depois você leia, por favor, capítulos 6 e 7 de Juízes. Capítulos 6 e 7 de Juízes. Conta a história de Gideão. Primeira providência que Deus determinou a Gideão foi, capítulo 6, vá e destrua o altar, o poste ídolo do teu pai, feito para Baal. Destrua o altar de Baal. Então, ele traz um boi, derruba aquele poste ídolo, ele usa aquela madeira, ele faz um altar, ele deita a lenha, ele imola aquele boi e ele oferece em sacrifício ao Senhor. E ali começa a obra de Deus na vida de Gideão. Gideão foi chamado, estando ele malhando trigo no lagar. Não vou entrar nesse pormenor agora. Falei bastante sobre isso na live que ministramos às 18 horas no Instagram do pastor João Batista. Está salvo, você pode assistir à vontade. Não vou entrar nesse pormenor agora. Mas o fato é que, quando Deus chamou Gideão, e tem toda uma característica interessante na chamada de Gideão, primeira missão que Deus dá é: destrua o altar de Baal. Isso fala de santidade, e santidade atrai a presença. E aí eu vou para o capítulo 6, versículo 34 de Juízes, que diz que então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Queridos, quando eu levanto um altar de adoração a Deus, escute isso com atenção, por favor. Quando eu levanto um altar de adoração a Deus, foi o que Gideão fez. O Espírito do Senhor o revestiu. Aí começa a graça. O Espírito do Senhor vai te revestir quando você edificar um altar. E trazendo isso para os dias de hoje, hoje eu não vou fazer um altar e matar um animal e derramar o sangue, não. Quando Jesus morreu, ele fez o último sacrifício com sangue, o sangue dele. Até que Jesus morresse, era necessário matar os animais para que com o sangue houvesse expiação, remissão dos pecados. Quando Jesus disse está tudo consumado, não precisa mais. Ele foi o holocausto, ele foi a oferta suprema no altar. Que altar? A cruz. Aqui nós começamos a enxergar onde é que entra o altar de Deus na minha vida. Onde é que entra o altar de Deus na sua vida? Onde é que entra o altar de Deus na nossa vida?
O altar de Deus para você e para mim não é altar para sacrificar cordeiro, não é altar para sacrificar boi, é altar para sacrificar o velho homem. É altar para ofertar a minha vontade. É altar para eu subir e me oferecer. Jesus fez isso. O altar na vida de Cristo foi a cruz. O altar na sua vida, o altar na minha vida se chama cruz. Ah, mas onde eu encontro a referência para esta palavra? Jesus disse: todo aquele que quiser vir depois de mim, você quer ir depois de Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Oi, chegamos lá. E siga-me. Negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome a sua cruz. Altar. Morte. E siga-me. Sabe onde é que você vai encontrar o altar na sua vida? Sabe onde é que eu tenho encontrado todos os dias? Não é só hoje, nem só ontem, nem só anteontem. Todos os dias. Sabe onde eu tenho encontrado o altar de Deus? Na cruz. E todos os dias eu pego a minha vontade e coloco na cruz. E eu declaro: Senhor Jesus, que ele cresça, que eu diminua. João 3,30. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Que ele cresça e que eu diminua. Que eu seja esquecido, que eu seja ignorado e o nome do Senhor seja exaltado. Aí começa o altar e no altar eu encontro graça. Aí a gente arremata a palavra. No altar eu encontro graça. Não é possível fazer a vontade de Deus sem buscar a graça de Deus no altar. Gideão foi revestido pelo Espírito Santo no momento em que ele edificou um altar. Você será, você será cheio da graça do Senhor no altar. Você será cheio da graça do Senhor no altar. E depois Deus continua tratando com Gideão. Ele chama os homens, convoca o povo para a luta. E é lindo o capítulo 7 de Juízes. Ele consegue reunir 32 mil homens e o Senhor não quer saber daqueles 32 mil homens. É gente demais. Bem-vinda, cantora Flávia Paz. Tudo bem com você? Que bom tê-la conosco. Satisfação, que o Senhor Jesus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. E então, Deus fala assim: Gideão, tem gente demais. Queridos, eu vou ler alguns versículos aqui. Como assim, gente demais? Se até os camelos do exército inimigo, porque se juntaram os povos amalequitas, os midianitas e todos os povos do Oriente para marchar contra Israel. Mas como assim que 32 mil homens é gente demais? A graça te basta. A graça é sobre você, Gideão. Você não precisa de 32 mil homens, porque eu preciso só daqueles que têm a minha graça. E para encurtar a história, 32 mil. Gideão tinha 32 mil homens, que nada eram, porque até os camelos do exército inimigo, dos midianitas, dos amalequitas e de todos os povos do Oriente, os camelos eram incontáveis como a areia da praia. Os camelos. Que dirá os soldados? Era um exército numeroso contra 32 mil homens, não era nada. Mas Deus disse: é gente demais.
Gideão, fala com o povo, manda embora todos os covardes e os que têm medo. Lá se vão 22 mil homens. Ficaram só 10 mil. E Gideão desesperado, Senhor, se já era pouco, agora não é nada. E Deus fala assim, tem gente demais. Ainda tem gente demais. Que bom, Flávio. Fico feliz que a cirurgia tenha corrido bem e que a sua recuperação seja plena. Seguimos em oração para que Deus complete a sua obra na sua vida em nome de Jesus. Conte com as nossas orações, minha irmã. Deus é contigo. E Deus fala com o Gideão, fala, Gideão, ainda é gente demais. Ainda é gente demais. E Gideão fala, como assim, Senhor? Eu tinha 32 mil, agora eu só tenho 10 mil. Agora eu vou te mandar, Gideão, para a prova final. Passei a primeira peneira, eu vou passar a última. Você vai descer com esse povo para beber água. E lá você vai separar uns para um lado, outros para o outro. E eu vou te dizer quem é que vai para a guerra com você. Aquele que levar a água à boca com a mão e lamber a água como cão, você separa de um lado. Aquele que se curvar e se dobrar e ajoelhar para beber água, enfiar a cara na água, enfim, esse você separa para o outro lado. E para desespero de Gideão, os que se posicionaram como soldados de guerra, que levaram a água até a boca, sem baixar a cabeça, sem tirar o olho do campo de batalha, sem baixar a vigilância, foram só 300 homens. 9.700 homens se curvaram na hora de beber água. E o Senhor falou, manda embora os outros, fica com esses 300. Fica com esses 300. Gideão, então, como assim, Senhor? Se 32 mil não era nada, se 10 mil também não era, 300? Ei, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E agora entra o texto que eu quero ler com vocês a partir do versículo 10. A partir do versículo 10, Gideão estava revestido do Espírito do Senhor. Juízes 6:34. Gideão estava revestido do Espírito do Senhor. Quando alguém está revestido do Espírito do Senhor, a graça basta. A graça de Deus na vida de Gideão era suficiente. E Deus escolheu 300 homens. Sabe onde é que Deus separa homens? Quando vai beber água. Porque a água fala de presença. Aquele que se posiciona como exército, como soldado, na hora de beber. Porque aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque aquele que ao cheiro das águas brotará, como planta nova, Jó 14, florescerá. É nas águas que você separa quem tem presença. É nas águas que você separa quem tem a graça. É nas águas que você separa quem é escolhido. É nas águas que você entende quem tem a graça do Senhor na sua vida. E a graça basta. E aí Deus fala assim, Gideão, agora versículo 10 do capítulo 7... Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço ao arraial. Quer dizer, se você ainda está inseguro, Gideão, faça como um espião e vá lá ouvir o que eles estão dizendo no arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Ou seja, vá até lá ouvir o que está acontecendo e as suas mãos serão fortalecidas. Deus te trouxe aqui nesta noite, fim de noite de terça-feira. Já praticamente início de madrugada de quarta-feira. O Senhor te trouxe aqui com um propósito. Ele te trouxe aqui para fortalecer as suas mãos. E como é que fortalece as minhas mãos? É com a graça. Ele te trouxe aqui para fortalecer as suas mãos. E como é que fortalece as suas mãos? É com a graça. E você ouvirá, então ele desceu com o seu moço até a vanguarda do arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão. Olha o tamanho do exército inimigo. Eram os seus camelos em multidão inumerável. Os camelos eram incontáveis, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada,
rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, ele adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Queridos, olha que palavra profética para a sua vida, nestes minutos finais antes de nós clamarmos. Olha que palavra profética para a sua vida, nestes minutos finais. Talvez você esteja nesta live agora, exatamente neste momento, fraco, cansado, desanimado, triste, desapontado, frustrado, desencorajado e arrasado. Gideão estava assim. Mas ele ouviu a voz do Senhor e disse: vai lá, escuta o que eles estão falando. Deus deu um sonho a um midianita que contou o sonho para um amigo que também era do exército inimigo, e ele deu a interpretação e Gideão só escutando. Quer dizer que um pão de cevada, o que é que Gideão estava lá no início malhando trigo no lagar, e aquele trigo virou um pão de cevada destruidor. Olha só. O que é que Deus faz? Ele pegou um Gideão que estava escondido no lagar, malhando trigo, e transformou num pão de cevada na mão de Deus. Somente isso é suficiente, porque a graça do Senhor basta. E então, esse pão de cevada rolava, e ele ia contra a tenda do comandante dos midianitas e destruía a tenda. Deixava de perna para o ar. E o amigo que escutou isso, entendeu, falou: esse pão de cevada não é outra coisa senão a espada de Gideão. O Senhor entregou nas mãos de Gideão este arraial e todo o exército. Quando Gideão ouviu isso, ele deu glória a Deus. E ele foi. E aí os 300, eu não vou entrar nesse mérito agora, continua lendo o capítulo 7. Com 300 homens, Deus colocou confusão no meio do arraial, e sem que eles precisassem desembainhar a espada, com cântaros vazios, com tochas, cada coisa tem o seu significado, e com trombetas, eles venceram a guerra. E todos os inimigos foram destruídos. Porque a graça do Senhor basta. A graça do Senhor na sua vida basta. A graça do Senhor na sua vida basta. Você veio aqui para receber a graça do Senhor. Porque a graça do Senhor, ela é suficiente. Ouça essa revelação. Palavra que Deus colocou em meu coração hoje à tarde. Que ministramos também, não com toda essa nuance falando da graça de Deus, mas ministramos também na live no Instagram do pastor João Batista. Deus tem falado ao meu coração sobre a graça do Senhor. E eu quero repartir esta palavra com você neste último minuto da noite de terça-feira, para nós abrirmos a madrugada de quarta clamando a Deus. Eu quero orar com você. A graça do Senhor está aqui. A graça do Senhor é sobre nós. Porque a presença dele chegou. Porque a presença dele está aqui entre nós. Porque a presença dele está aqui, a presença dele está aí. E quando a presença de Deus se manifesta, a graça é derramada. A graça do Senhor está contigo. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, meu irmão. Vai nessa tua força, minha irmã. Porque a graça te basta. E eu quero orar com você, declarando isso agora, meia-noite, que a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. Somente a graça do Senhor, ela é suficiente. Nós estamos diante de um tempo em que a vitória está revelada. A vitória está revelada pela graça. Pela graça. Pela graça. Recebe esta palavra. Toma posse. Porque a minha graça
te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre ti. Isaías capítulo 61, versículo 1, 2. Eu quero profetizar esta palavra sobre ti. Ambuquia matuna barrachola banda etunare baturi bichere bachara bacanta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Handurianda larabaia suri bicheia charabaturi becandara barrasuri mianda. Recebe aí a graça do Senhor. Busca a presença de Deus. Handarará xeribaracidi bicanta. Iriandalarabachuri bicandarabasuri mianda. Em nome de Jesus. Recebe a presença do Senhor sobre a sua casa. Recebe a presença do Senhor sobre a sua vida. Recebe a presença do Senhor sobre as suas finanças. Recebe a presença do Senhor sobre o seu ministério. Recebe a presença do Senhor sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças. Recebe a presença do Senhor sobre a sua família. Recebe a presença do Senhor e a graça no seu físico. Recebe a presença do Senhor sobre a sua cabeça. Nesta madrugada, estas 21 pessoas que estão conosco agora ao vivo pelo Instagram, além do que está conosco no Facebook, recebe a presença de Deus e a graça do Senhor sobre a sua vida. Handakumiamba, Shobeteria, Suremi, Yandarechara, em nome de Jesus, recebe. Pai, eu quero te apresentar cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, nesta madrugada, em nome de Jesus. Pai, que a tua presença invada os corações, que a tua presença, que a tua glória, que a tua graça seja derramada nas famílias, em cada lar aqui representado. Pai, cura os enfermos, restaura as finanças, restaura os casamentos, restaura os relacionamentos familiares. Restaura, Senhor Jesus, abre as portas de emprego, abre as portas de negócios, abre as portas, Senhor Jesus, financeiras. Abre, Senhor, e derruba em nome de Jesus as barreiras. Caiam por terra as enfermidades, caiam por terra, Senhor Jesus, as provas, as maldições, as opressões, que caia por terra todo espírito de desânimo, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, toda obra maligna, toda obra de maldição, toda opressão, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Eu repreendo, Pai, que venha a tua graça, e onde a tua presença está, o mal tem que sair. Por isso eu repreendo todo o mal, toda maldição, toda opressão, todo e qualquer levante do inferno, caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Harará, siribiriandará, eredere, bexere, cantarabasuri, bicheria, xaramatandara, larabacorias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo vida, em nome de Jesus eu profetizo cura, em nome de Jesus eu profetizo libertação, em nome de Jesus eu profetizo restauração, em nome de Jesus eu profetizo graça. Que a tua graça, a tua superabundante graça seja manifesta na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu repreendo a ação do diabo, a ação do inferno, a ação demoníaca, caia por terra. Espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de angústia, espírito de tristeza, espírito de insatisfação, espírito de ingratidão, espírito de murmuração, espírito de angústia profunda que tem levado
levado as pessoas a pedirem o fim da sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Pai, toda maldição tem que deixar agora o arraial do teu povo, em nome de Jesus. Pai, eu também quero te entregar cada nome, cada pedido de oração, cada situação registrada aqui neste caderno. Pai, eu te apresento em nome de Jesus cada família, cada ministério, cada lar, cada casamento, cada obreiro, cada denominação, cada congregação, cada grupo denominacional. Pai, eu te apresento cada enfermidade, cada problema emocional, cada problema espiritual. Pai, eu te entrego estas vidas cujos nomes estão aqui, todos os problemas de enfermidade, todos os problemas de situações emocionais, todos os problemas de situações espirituais, todos os problemas provenientes de maldições, todas as questões financeiras, o desemprego, Pai, o devorador que tem se levantado, inclusive por causa do pecado do teu povo, roubando a Deus também. Pai, eu trago a Senhor Jesus à luz para que seja revelado em nome de Jesus. Pai, traz resposta, traz vitória, traz bênção, faz o milagre, completa a obra, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero, Senhor Jesus, apresentar cada vida, cada família, cada ministério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, completa a tua obra, Senhor. Completa a tua obra, Senhor. Completa a tua obra, Pai, os projetos que estão aqui, os projetos, pessoas que têm pedido direcionamento profissional, direcionamento acadêmico, propostas políticas, propostas de emprego. Senhor, que tudo isso seja passado pelo teu crivo nesta madrugada, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão com processos pendentes na justiça. Visita, Senhor, aqueles que estão com questões pendentes junto ao INSS, pedidos em análise e situações similares. Visita, Senhor, aqueles que estão com perícias agendadas. Visita, Senhor, aqueles que têm enfrentado crises na sua vida particular. Visita, Senhor, aqueles que têm enfrentado crises na sua vida ministerial. Visita, Senhor, aqueles que têm enfrentado crises na sua vida espiritual. Pai, visita aqueles que têm sido alvo de ataques do inimigo, visita aqueles que têm sido alvo de ataques do inferno contra a sua vida, contra o seu lar. Nós queremos profetizar em nome de Jesus, sobre a tua tenda não vale encantamento, sobre a tua tenda está a bênção do Senhor. Nós determinamos, Pai, que a graça do Senhor seja manifesta e que a presença de Deus, que a Shekinah do Senhor seja derramada e seja grandemente entregue da parte do céu sobre cada família, sobre cada lar e sobre cada situação. Pai, na medida em que nós vamos folheando aqui estas páginas, apresentando estes nomes, apresentando estas vidas, apresentando estes amados que têm buscado, Senhor Jesus, ajuda, que têm pedido socorro. Pai, revela que o socorro vem do Senhor. Como está escrito no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro está no Senhor, o meu socorro está no Senhor, o meu socorro está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Pai, que cada um de nós, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, cada uma dessas pessoas cujos nomes estão neste caderno, possam entender: o meu socorro está no Senhor. O meu socorro está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. O meu socorro está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Porque quando a sua presença vem, a graça me basta. Quando a sua presença vem, a graça é suficiente. Quando a sua presença vem, a graça é suficiente na minha vida. E eu quero, Pai, ministrar sobre cada um desses irmãos, cada necessidade. Pai, aqueles que ainda não te conhecem, cujos nomes estão aqui, famílias que estão pedindo pelos seus parentes que não servem ao Senhor, que não se converteram ainda. Pai, que a salvação alcance estas almas. Aqueles que estão frios, cujo primeiro amor já se esfriou.
Pai, entra com providência em nome de Jesus. Restaura o primeiro amor, restaura a paixão pelo teu reino, restaura a paixão pelo teu evangelho, restaura a paixão pela tua causa, em nome de Jesus. Oh, Deus santo e poderoso, eu te agradeço nesta madrugada porque tu és fiel, tu és poderoso, tu és misericordioso e tu és santo. E diante da tua santidade, ninguém pode se levantar. Pai, as famílias que estão em luto também, quantos perderam parentes nessa crise, nessa pandemia? Visita, Pai, os lares enlutados, conforta, fortalece, anima e mostra que tu estás ali. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Queridos, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo. A minha graça te basta, diz o Senhor. A graça do Senhor é suficiente na sua vida. A graça do Senhor foi suficiente na vida de Gideão. E apenas com 300 homens, Deus deu a vitória. Não olhe para aquilo que você tem nas mãos. Não. Olhe para Jesus. Porque a graça dele na sua vida é suficiente. A minha graça te basta. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Daqui a alguns minutos, podem vir comigo. Estarei ministrando no Instagram do Pastor Santana. Fomos convidados, daqui a alguns minutos, é só o tempo de eu salvar esta live. E vamos ministrar no Instagram do Pastor Santana. Vem comigo, todo mundo, é @Pastor Santana e mais um A. @Pastor Santana A, tudo junto. Instagram do Pastor Santana. Daqui a pouquinho estaremos lá ministrando a palavra de Deus. Vem comigo se você quer mais da palavra do Senhor. Em alguns minutos eu estarei lá compartilhando a palavra de Deus. Por hora fico aqui desejando a você uma excelente noite, uma ótima madrugada de descanso e jamais se esqueça, a graça do Senhor te basta. A minha graça te basta. E além disso, estaremos juntos novamente nesta quarta-feira, às 23h15, para mais um tempo na presença de Deus, recebendo a graça do Senhor. Bora lá para o Instagram do Pastor Santana, @Pastor Santana A. Estaremos daqui a alguns minutinhos ministrando a palavra de Deus. Fiquem com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco todos os dias, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.